Olá pessoal, bom, esse vídeo tem como objetivo esclarecer alguns aspectos com relação a alguns valores calculados em análise variância ANOVA fator único em comparação com uma ANOVA fator único com blocagem. Bom, para isso eu preparei aqui um exercício dividido em duas partes. A primeira parte, aqui nessa planilha, eu teria esse enunciado. Uma revista especializada no mercado informático está comparando os preços de 4 grandes redes nacionais revendedoras de computadores pessoais, notebooks. O objetivo é avaliar se há diferença significativa nos preços praticados pelas 4 redes. A tabela abaixo lista os preços em valores múltiplos de R$1.000, coletados de forma aleatória no passado recente. Construa a tabela de análise variância, a tabela ANOVA, e avalie com alfa de 5%, 0,05. Bom, esses dados parciais aqui não serão necessários, eles vão aparecer como resultado da ferramenta de análise de dados do Excel. Bom, o que nós estamos aqui para avaliar é se existe diferença significativa entre esses 4 fornecedores. Então nós vamos estar considerando que o fator aqui em avaliação é a origem da compra dos notebooks, ok? Nós podemos chamar cada uma dessas colunas como níveis do fator ou grupos. Bom, a avaliação aqui pela análise da variância, fator único, é bastante simples, é bastante tranquila. Eu tenho aqui o caminho de dados, análise de dados, ANOVA fator único. Clico no botão OK. E aqui no intervalo de entrada eu posso, com os rótulos da primeira linha, por exemplo, é opcional, mas eu marquei aqui rótulos da primeira linha, então estou fazendo toda essa varredura. Vou aceitar aqui os dados estão agrupados por coluna, cada coluna é um nível do fator, cada coluna é um grupo, e vou aceitar o alfa de 0,05 conforme está no enunciado. Intervalo de saída, eu vou pedir aqui essa localização, ok? Bom, então temos aqui a tabela de ANOVA fator único, e o que vai me interessar aqui de imediato é mostrar que a tabela ANOVA, que é essa aqui, ela apresenta alguns valores importantes à nossa avaliação. Dentre eles, a primeira coluna, as fontes de variação. Entre grupos, então entre níveis de fator, entre a rede A e a rede B, entre a rede A e a rede C e assim por diante, eu posso ter fontes de variação. Essas fontes de variação serão maiores quanto maiores forem as diferenças de preço praticados entre as 4 redes. E o Excel me calculou aqui a soma dos quadrados das variações entre grupos, ok? Então eu posso representar esse valor aqui pela sigla SQE. Essa aqui é a minha proposta no momento. Soma dos quadrados entre grupos, SQE, a 0,28, mais precisamente 0,279375, de acordo aqui com a tabela ANOVA. A segunda fonte de variação é dentro dos grupos, ou seja, variação dentro da rede A, ignorando as demais redes, dentro da rede B, ignorando as demais redes, e assim por diante. Então eu teria aqui uma soma dos quadrados dentro dos grupos, que eu associo aqui com a sigla SQD, soma dos quadrados dentro dos grupos. Quanto maior for a variação de preços dentro de cada rede, maior vai ser essa soma dos quadrados dentro dos grupos, ok? E a soma total dos quadrados, que é a soma das variações entre e a soma das variações dentro, ou seja, SQE mais SQD, dá a soma total dos quadrados, ok? Bom, e essa soma dos quadrados, dividida pelos respectivos números de grau de liberdade, vai dar a média dos quadrados. Então, SQE, soma os quadrados entre grupos,
dividido pelo respectivo número de graus de liberdade, vai dar a média dos quadrados entre grupos. Que número de graus de liberdade é esse aqui? Eu tenho 4 grupos, ou seja, eu tenho 4 redes. O número de graus de liberdade é o número de grupos menos 1, 3. Então a soma dos quadrados entre grupos dividido por 3 graus de liberdade nos dá a média dos quadrados entre grupos, se eu posso utilizar a simbologia MQE, a sigla MQE. Okay? E a soma dos quadrados dentro dos grupos vai estar associada ao número de graus de liberdade de 16 aqui. 16 por quê? Eu tenho, por exemplo, eu posso considerar a primeira rede uma amostra de tamanho 5, graus de liberdade 4. Eu teria 4 graus de liberdade no primeiro nível, ou do primeiro grupo, 4 graus de liberdade no segundo, 4 no terceiro e 4 no quarto, ou seja, o somatório de 4. O produto de 4 vezes 4, sendo 16. Uma outra forma de encontrar esse número de graus de liberdade é um número total de registros, 20, menos o número de grupos, 4 grupos, 20 menos 4, 16. Essa soma, então, dos quadrados dentro dos grupos, que deu 10,33, dividido por 16, que é o número de graus de liberdade associado, eu tenho a média dos quadrados dentro dos grupos, ou MQD. E a estatística F é para avaliarmos se existe diferença significativa entre a média dos quadrados entre os grupos e a média dos quadrados dentro dos grupos. E o cálculo aqui da estatística F é simplesmente dividindo a média dos quadrados entre grupos pela média dos quadrados dentro dos grupos. E o resultado da divisão aqui é a estatística F de 0,144. Bom, esse valor da estatística F é comparado com o valor crítico, que aqui é apresentado também pela tabela no Excel, 3,2388, 3,24. Como a estatística F está abaixo do valor crítico, nós não rejeitamos a hipótese nula, que é a hipótese de igualdade entre os preços médios praticados entre as 4 redes. Ou seja, de acordo com a análise aqui da nova fator único, nós não identificaríamos uma diferença significativa nos preços fabricados pelas 4 redes. Ok? Bom, a próxima etapa está associada com a seguinte avaliação. Considere agora que a pesquisa de preço tem sido adequadamente planejada, de modo a minimizar os potenciais ruídos decorrentes das diferenças de configurações entre os computadores. Nós sabemos que as configurações impactam os preços dos computadores. Então, considere que os preços tenham sido coletados aleatoriamente de acordo com 5 configurações de notebooks e que essas configurações tenham sido estabelecidas de acordo com os processadores mais conhecidos no mercado. Ok? Então, a nova tabela aqui, que aparece à direita, ela consiste no seguinte: vamos supor aqui que, na verdade, esses preços que foram os, vamos assim, tratados pelo novo fator único, tenham variações dentro de cada grupo decorrentes de eu ter preços variados em função dos processadores. Então, na rede A, por exemplo, esse preço mais baixo pode ser associado a um processador de um preço mais baixo, tipicamente. E é isso que está sendo proposto aqui. Na verdade, uma reorganização que teria sido decorrente de uma pesquisa mais adequada. Ou seja, dentro da rede A, a varredura de preços coletados aleatoriamente, associados a um processador de preço mais baixo, o AMD Sempron, ou processadores de um preço um pouquinho mais alto, o i3, o i5, o AMD Phenom e o i7. Ok? Então a proposta aqui, na verdade, teria sido coletar preços aleatórios dentro de cada rede para cada um desses tipos de processadores, notebooks com cada um desses tipos de processadores. Ok? Então observem aqui que os valores originais que foram tratados para o novo fator único, eles estão aqui. Só que eles estão, na verdade, reorganizados de acordo com quais são os processadores envolvidos. Então observe, o AMD Sempron tem o preço de 2,80 na rede A, tem o preço de 2,50 na rede B, 2,40 na rede C e 2,70 na rede D. Ok?
E a mesma coisa está sendo feita com relação aos outros processadores. Bom, agora então nós vamos fazer uma análise de variância com blocagem. O que é blocagem? Na verdade, eu quero comparar preços entre as 4 redes, mas eu posso considerar aqui que eu vou fazer essa comparação mediante esse primeiro bloco, que corresponde ao bloco dos preços do processador AMD Sempron. Então eu tenho o primeiro bloco. E também eu vou fazer a comparação entre as 4 redes, trabalhando agora com o bloco dos preços de um outro processador, por exemplo, o processador i3. E assim por diante. Eu teria então um terceiro bloco que seria o preço do i5. Eu teria mais um bloco que seria o dos preços do AMD Phenom. E para fechar, um quinto bloco, os preços do i7. Ok? Então, como é que é feita aqui a análise de variância, considerando essa blocagem no Excel? Bom, eu sigo aqui os passos, dados de análise de dados, e agora eu vou procurar, na verdade, essa expressão, fator duplo sem repetição. Essa expressão no Excel está associada a um novo fator único, onde eu quero avaliar um único fator, que é o preço praticado pelas redes, tá? A nova fator único com blocagem no Excel aparece com essa denominação, fator duplo sem repetição. Ok? Por que aqui a expressão fator duplo no Excel? Porque eu estou considerando que eu tenho 2 fatores, um que me interessa avaliar, que é o preço praticado pelas redes, é isso que eu quero comparar. E um outro é o fator que influencia no preço, ou provavelmente influencia no preço, que é o processador que está dentro do notebook. Ok? Então, selecionando aqui o novo fator duplo sem repetição, eu vou aqui, eu posso, por exemplo, selecionar os dados com rótulos ou sem rótulos. E aqui vocês têm que ter o seguinte cuidado. Se selecionarem sem rótulos, basta selecionar aqui os valores numéricos. Se quiserem selecionar com rótulos, vocês têm que selecionar todos os dados, incluindo os rótulos da coluna esquerda, que são os rótulos associados aos processadores, e os rótulos de topo, que registram as simbologias das redes. Ok? Eu não posso selecionar apenas os rótulos de coluna ou os rótulos de linha. Perfeito? Então eu vou selecionar com os rótulos, incluindo a coluna aqui à esquerda, com os nomes de processadores. Dar uma reforçada como é que eu fiz esse arraste. Então, rótulos, alfa 0,05, intervalo de saída. Eu vou selecionar algum lugar aqui à direita. Pronto, então está aqui uma tabela do novo fator duplo sem repetição. De novo, vou me concentrar aqui na tabela nova. E nessa tabela nova eu preciso comentar alguns cuidados. Primeiro, o que me interessa avaliar, que é o fator rede, eu quero avaliar, quero comparar os chamados níveis de fator, quero verificar se existe diferença significativa entre os preços praticados pelas 4 redes. Então, cada rede está em uma coluna. Então, aqui nesse registro do novo fator duplo sem repetição pelo Excel coluna, eu trocaria aqui o termo colunas por grupos ou níveis de fator. Ok? Qual foi a denominação apresentada no novo fator único? Entre grupos. Então eu colocaria essa terminologia aqui, entre grupos, ao invés de colunas. Entre grupos. Ok? Então aqui este valor, a soma dos quadrados entre grupos, o S, que é de 0,27938. Quanto é que era uma nova fator único? 0,2793. Entre grupos 0,2793. Desculpe, 0,27938 é o mesmo valor, exatamente. Então não tem nenhuma diferença na variação entre grupos
quando eu troco da nova fator único para nova fator com blocagem. Ok? A variação entre grupos. Mas observem aqui que eu tenho agora fonte de variação, as linhas, e na nova fator duplo sem repetição, ou que eu estou denominando de novo fator único com blocagem, as linhas correspondem aos blocos. Então eu tenho um bloco para um processador, tenho um segundo bloco para um outro processador. Então eu trocaria aqui, no novo fator duplo com blocagem, eu trocaria a denominação de linhas, a fonte de variação entre blocos. Cada bloco correspondendo a um processador. Então eu teria aqui a soma dos quadrados entre blocos. E essa denominação de erro, que na verdade corresponde ao erro aleatório, corresponde à variação aleatória de preços dentro de cada rede. Qual foi a denominação nova fator único? Foi dentro dos grupos. Então eu colocaria essa mesma denominação aqui, variação dentro dos grupos, a blocagem dentro dos grupos. A minha proposta aqui, na verdade, é uniformizar os termos, as expressões, para que nós possamos trabalhar com o novo fator único e o novo fator com blocagem de forma comparativa. Ok? Então eu teria aqui a soma dos quadrados entre blocos, a soma dos quadrados entre grupos e a soma dos quadrados dentro dos grupos. E o somatório total das somas dos quadrados, 10,6094, que é o mesmo valor encontrado no novo fator único. Ok? Essa soma dos quadrados, soma total dos quadrados, que é de mesmo valor, ela não se altera. Ela é decorrente da variação de todos os valores, que corresponde aqui 20 valores. Ok? Bom, eu aqui fiz um cálculo à parte para mostrar de onde vem esse valor de soma total dos quadrados. Eu peguei todos os valores, aqui os 20 valores, calculei a média deles e calculei a diferença, o quadrado de diferença de cada um desses valores em relação à média. Então eu tenho 20 quadrados de diferença entre cada registro e a média. Essas 20 quadrados de diferenças me deram um somatório total. Soma total dos quadrados das diferenças. Tá? Então esse valor de 10,609, ele é o mesmo para o novo fator único e o novo fator único com blocagem, ou como o Excel denomina, novo fator duplo sem repetição. Ok? O que está sendo alterado aqui, por exemplo, que é muito importante? A variação entre os níveis de fator ou entre grupos no novo fator único é de 0,2793, ou seja, 0,2794 é a mesma no novo fator único com blocagem aqui, entre grupos. Okay. Mas o que está mudando mesmo é a variação dentro dos grupos, que está caindo de 10,33, vou colocar aqui em vermelho, ou está se alterando 10,33, quando eu trabalho com blocagem, está caindo, deixa eu ver aqui, para 0,29. Então eu vejo, dentro dos grupos, com o novo fator único, era 10,33, e agora está caindo para 0,29. O que está ocorrendo, na verdade? Essa soma dos quadrados dentro dos grupos, observem que é igual a soma total dos quadrados, 10,609, menos a soma dos quadrados entre grupos, quando eu trabalho com o novo fator único. Então está aqui o 10,33. Quando eu tenho a nova com blocagem, essa soma dos quadrados dentro dos grupos, ela corresponde à soma total dos quadrados, menos a soma dos quadrados entre grupos, menos a soma dos quadrados entre blocos. Ou seja, eu estou diminuindo essa variação dentro dos grupos, considerando que uma parte dessa variação
é decorrente da diferença típica de preços decorrente ou associada aos tipos de processadores. Então, a variação de preço na rede A também é decorrente de eu ter processadores mais caros, processadores medianos, processadores mais baratos e assim por diante. Então, por isso que a soma dos quadrados dentro dos grupos cai vertiginosamente de 10,33, quando eu trato com o novo fator único, para 0,29, quando eu trato a nova fator único com blocagem. O efeito da blocagem diminuindo a soma dos quadrados dentro dos grupos. Consequência, a média dos quadrados dentro dos grupos também cai vertiginosamente. E essa média dos quadrados dentro dos grupos vai ser o denominador para eu calcular a estatística F que me interessa, que é a estatística F que vai permitir que eu avalie se existe diferença muito grande, diferença significativa entre os grupos em termos de preço praticado. Então essa é a estatística F, que é para avaliar se existe diferença significativa entre os preços praticados pelas 4 redes, que aqui está correspondendo a 3,85, essa estatística F corresponde à divisão entre a média dos quadrados entre grupos e a média dos quadrados dentro dos grupos. É esse valor de 3,85, ok? E esse valor de 3,85, ao ser comparado com o valor crítico que o Excel já me dá, de 3,49, eu posso avaliar que, como essa estatística F ultrapassa o valor crítico, eu posso dizer aqui que existe diferença significativa entre os preços praticados pelas 4 redes. Então, se na nova fator único eu não conseguir identificar diferença significativa de preço, na nova com blocagem eu consigo já identificar uma diferença significativa entre os preços praticados pelas 4 redes. Ok? Um outro aspecto importante, que é o número de graus de liberdade, aqui tem uma pequena alteração. O número total de grau de liberdade é 19, corresponde ao número de registros menos 1. Eu tenho 20 registros, menos 1 dá 19. Então, a nova fator único, a nova com blocagem, eu tenho o número de grau de liberdade total 19. Entre os grupos, eu tenho 4 grupos, eu tenho 4 redes. Então, entre os grupos, o número de grau de liberdade é igual a 3. Não importa se é a nova fator único ou a nova com blocagem. Tá? Mas agora, quando eu trato da variação entre blocos, quando eu incluo os blocos que correspondem aqui aos tipos de processadores, eu tenho que trabalhar agora colocando também o número de grau de liberdade entre blocos. E como eu tenho 5 blocos, cada bloco correspondendo a um tipo de processador, o número de grau de liberdade entre blocos passa a ser 5 menos 1, ou 4. E por fim, o número de grau de liberdade para o cálculo da média dos quadrados dentro dos grupos, que na nova fator único era 16, agora com blocagem é igual a 12. Como é que eu chego facilmente a esse 12? Eu pego o número de grau de liberdade total, 19, dele eu subtraio o número de grau de liberdade entre blocos, subtraio o número de grau de liberdade entre grupos e chego ao número de grau de liberdade dentro dos grupos. Tá? Então 12 é 19, menos 4 menos 3. Ok? Então por isso que agora a média dos quadrados dentro dos grupos corresponde a 0,29 dividido por 12. Perfeito? Então com isso o fechamento é de que o tratamento com blocagem pode me trazer uma facilidade maior para identificar diferenças de preços significativas entre as 4 redes. Ok? Perfeito? Então por enquanto é só. Um abraço.